Fala, tropa! Começando o episódio 06 do podcast Sem Errar. E como você já sabe, aqui o tema é evolução, crescimento e, acima de tudo, reflexão. Tema de hoje, mulheres empreendedoras, mulheres com mentalidade, mulheres que projetam o seu ano e vão em busca dos seus objetivos. Para isso, trouxe duas convidadas, mas antes de falar delas, vou trazer alguns dados para vocês sobre mulheres e empreendedoras. No Brasil, 10 milhões de mulheres estão empreendendo. Isso é cerca de só 10% da população geral de mulheres no país, que são um total de 100 milhões. Crescimento de 42% nos últimos 10 anos. Então quer dizer que cada dia mais os números crescem, mulheres empreendendo. 50% desse grupo são chefes de família. E o Brasil está na posição 7 do ranking mundial de mulheres empreendedoras. E as mulheres representam 38% do quadro geral de empreendedores do país. Para isso, trouxe duas mulheres incríveis, fantásticas. Eu gosto de dizer que eu só convido para o meu podcast se eu admirar. E eu admiro as duas, por isso trouxe-as aqui. Letícia Miranda, Carla Caldas. Muito prazer. Obrigado. Prazer, obrigado a Feliz você, demais hein? pelo convite. E aí, quem são vocês? Fala pro público que está assistindo. Então, eu me chamo Letícia Miranda, tenho 28 anos, sou empreendedora desde muito novinha, acho que eu nem lembro quando eu comecei a empreender. Minha mãe fala que ainda é criança. E hoje eu tenho uma agência de marketing voltada principalmente para o ramo de automotivo, né? Concessionárias e agências de automóveis. E esse ano a gente está buscando aí crescer, alavancar os nossos clientes, nosso patrimônio, e é isso. Eu tô aqui para somar e tô muito feliz pelo convite. Obrigada. Obrigado, Letícia. E você, Carlinhos? Obrigada, Léo, pelo convite. Uma honra, né? Saber que fazemos parte desses 38% aí de mulheres que empreendem, né? E é muito bom estar aqui. Eu sou Carla Caldas, presidente de uma proteção patrimonial mutualista. Estou no segmento há mais de 10 anos e mais do que isso empreendendo, hein? Então, assim, é uma honra podermos estar aqui falando com você e falando para muitas outras mulheres que também estão empreendendo ou que ainda não começaram. 2026 é o ano. Legal, meninas. E eu já queria começar perguntando para vocês o seguinte: por que vocês decidiram embarcar nessa jornada louca que é empreender? Eu vou deixar a Carla começar, porque a Carla tá nessa há mais tempo que eu. Então, empreender, né, de forma evolutiva, Léo, não é fácil. E ninguém nasce falando, vou ser uma empreendedora. No meu caso, eu cresci e falei, vou ser professora. Exerci 22 anos na área da educação. Sendo que a gente tem muito isso, né? Aqueles que pensam, não sou empreendedor, não nasci para isso. Todo mundo tem uma essenciazinha, porque quando a gente se comunica, você já está se apresentando, você já está buscando. Então, a comunicação já faz muita parte da área de empreender. Então, assim, como que eu comecei? Eu comecei desde antes de ser até mesmo professora. Quando eu já sonhava em ter uma escola. E a minha escola tinha até nome, quando criança. E as alunas eram as bonecas. Então, eu não sabia que eu ia ser uma empreendedora. Mas desde criança, eu já projetava isso. Então, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é: se eu penso, eu falo, se eu falo, eu faço, e se eu faço, eu tenho resultado. Uau. E hoje, eu tenho resultado sendo uma empreendedora. Que legal, que bacana. Isso é muito legal. Essa história dela é incrível, né? Eu comecei muito nova. Minha mãe que tava me relembrando dessa história esses dias. A gente tava voltando de viagem, aí ela falou assim pra mim: essa menina sempre foi esquisita. Aí eu, por que, mãe? Aí ela falou que quando eu era criança, ela me deu, tinha uns 7, 8 anos, ela me deu uma caixa de um monte de miçanguinha, aquelas de fazer pulseirinha. E eu fiquei trancada dentro do quarto fazendo pulseira e eu fiz a caixa inteira. Eu acabei com todas as miçangas. E a minha mãe falou: Letícia, pra que você fez todas as pulseiras de uma vez? E eu falei pra ela: eu vou vender amanhã na escola. E eu fui pra escola e eu vendi todas as pulseiras que ela tinha acabado de me dar, a caixa de miçanga. E ela falou: por que você fez isso? Eu falei: não sei, eu quero vender, eu quero ganhar o dinheiro. E eu comecei a focar nisso desde muito nova. E aí tiveram vários episódios. Eu catava as mangas do quintal, fazia uns lotes assim e vendia no portão de casa. E aí os vizinhos compravam por pena de mim, porque eu ficava sentada ali vendendo aquela manga. E aí, desde muito nova, eu sempre quis empreender. Eu sempre tive essa veia. Eu não sei explicar. Sempre falei que ia ser rica.
E aí, logo assim que eu comecei a entender um pouco de como funciona o nosso sistema, eu vi que uma das únicas formas de enriquecer é empreendendo. Você trabalhando para alguém torna-se bem mais complicado, né? E aí eu foquei nisso, sempre foquei buscando cada vez mais ideias para inovar e ideias para empreender. Tentei vários negócios até chegar onde eu tô hoje, até me encontrar no marketing. Então, assim, eu empreendi em tudo, em ramo alimentício, roupa, tive loja de um monte de coisa diferente. E aí, assim, hoje eu me encontrei no marketing, vivo dele e... Assim, tô muito satisfeita, mas assim, o empreendedorismo, ele mudou minha vida e tem mudado cada vez mais. E eu acho que é muito importante a gente tocar nesse assunto, porque muita gente ainda tem muito medo. Eu tenho aqui a tatuagem da coragem, porque eu acho que isso falta ainda muito nas pessoas. Elas se preocupam com problemas que nem existem, muitos deles, né? Sim. E elas criam esses bloqueios mentais e acabam não começando. E assim, eu nunca tive medo de tentar e errar e começar de novo, perder tudo, voltar. Então eu usei isso como força e combustível para me tornar a empreendedora que eu sou hoje. E o bacana, né, que ela fala que ela já empreendeu em vários segmentos, né, vários nichos diferenciados. E com certeza todos esses agregaram bastante para que hoje você esteja fazendo um trabalho de qualidade, né, na área que você escolheu, que é do marketing. Com então certeza. É muito bom, né? Sempre agrega, né? Com certeza. O importante é começar, né, Léo? O importante é começar. É você ter um sonho, ter um objetivo, um propósito e seguir. E ajustes vão sendo feitos até empreendedor de sucesso. Todos nós somos. Com certeza. Todos nós somos. É que a gente estava conversando antes, né? As batalhas que ninguém vê que a gente luta todo santo dia. Cada empreendedor em cada área de atuação tem os seus desafios. A gente nunca pode se igualar ou tentar botar todo mundo na mesma cesta, porque cada um vem de uma realidade diferente, tem uma mentalidade diferente, tem um estilo de vida diferente, tem as suas limitações, então a gente tem que saber respeitar, mas também motivar essas pessoas para que acreditem que realmente é possível. Porque tem gente fazendo, então se tem gente fazendo, não é impossível. E se não estiver fazendo, né, empreendedor, se tá fazendo, tem sucesso. Porque quem desiste não é um empreendedor. É isso mesmo. Concordo. E vocês acham que mulher empreendendo sofre mais desafio do que o homem? Olha, Começar colocando essa saia justa. eu tenho uma visão um pouco diferente do mundo, né? E eu nunca me coloquei no papel de vítima, em nenhuma circunstância. Então, eu gosto de falar que o ser mulher, pra mim, hoje é o meu dom. É o que eu uso como combustível pra chegar onde eu quero e fazer o que eu quero fazer. Eu nunca gostei dessa... eu tenho... as pessoas vão pisar em mim, ou as pessoas vão duvidar de mim. A gente tem nossos desafios? A gente tem. Mas tem pessoas que têm muito mais desafios que eu. Eu sempre penso assim... Se tá ruim pra mim, tem gente que tá pior. Então, eu não vou focar nisso, vou focar minha energia no que eu posso resolver. Às vezes a gente tem a dificuldade, principalmente assim, por você ser uma mulher bonita, as pessoas te rotulam muito apenas a beleza. Então você acaba tendo que mostrar o trabalho, você tem que mostrar que você é capaz, você tem que mostrar que você não é só um rosto bonito para você poder entregar resultado. Mas eu acredito que isso faz parte. Tem pessoas também que, de repente, são desprovidas da beleza e vão ter o problema justamente o contrário, porque às vezes ela não tem uma apresentação adequada, e aí ela também tem essa mesma dificuldade de se mostrar capaz. Então, eu tento não focar nisso e entregar o resultado e mostrar o meu trabalho, mostrar a seriedade, cumprir as minhas obrigações sempre de forma, assim, sempre fazendo a mais, sempre entregando um pouco mais do que me é pedido, porque justamente isso é o que me torna diferente. Então, eu foco nisso. Eu não vejo diferença nenhuma, muito pelo contrário. Eu acho muito bravo você, mulher, e estar no segmento que eu estou. Sim. Então, isso não me faz ser diferente dos meus amigos, né? Muito pelo contrário, eu aprendi muito e eu acho que antigamente era mais difícil para as mulheres. Hoje, com a visão que a gente tem hoje, com as oportunidades que as mulheres estão tendo, então não vejo, não me equiparo, não me vitimizo e super me motivo de ser uma mulher fazendo o que eu faço hoje. Então, quando comecei no segmento, né, que atuo, eu não sabia nem o que era. Não sabia. Proteção, era proteção para colocar em carro, era uma capa de carro. Não conhecia de carro, porque o meu segmento é totalmente masculino, né? Então, público masculino, até os associados também, maior número de associados são os homens. Os gestores são
E eu fiz o quê? Fui aprender com os homens, porque eles são bravos, são bons, entendem pra caramba. Então, isso me fez ser quem eu sou hoje. Então, não me vitimizo, detesto isso também, né? E me favoreço dessa rica oportunidade de estar no segmento trabalhando junto com homens competentes, excelentes profissionais e que agregam muito na minha rotina diária. Vocês acham que existe preconceito da parte masculina mesmo para com mulheres que começam a empreender? Vocês já sentiram isso em algum momento na jornada de vocês? Eu não. Eu também Eu não. Assim, Não tive. diretamente não. É. De repente aquela coisa do não facilitar um pouco, mas assim, de não querer, de ser contra, não, nunca presenciei. Também eu acho que é muito da nossa postura também, sabe? Porque Sim. é aquilo que eu tô te falando. Quando você se coloca como vitimismo, as pessoas enxergam isso. Você se coloca como vítima, todo mundo, você vira vítima de todos. Então, aí você mesmo já se coloca nesse papel. A pessoa não sente confiança no que você fala, ou você passa um ar de despreparado, ou alguma coisa do tipo. E aí eu acho que vai muito por causa dessa postura perante a pessoa do que em si conta uma coisa homem e mulher. Perfeito que você falou. Vítima de todos. Exatamente, porque quando você se coloca nesse papel, todo mundo vem e quer montar. Porque você tá se permitindo. Isso não tem a ver com Não gênero, tem a né? ver com gênero, tem a ver com a postura, né? Exatamente, é isso aí. Exatamente. Então, Eu acho que quando a pessoa entende isso, ela já se coloca diferente perante o outro. Então, você não vai fazer comigo o que eu não vou deixar você fazer. E ponto. E aí as pessoas não passam dessa porta. E vocês acham que... como é que é o desafio de vocês? De ter todo esse... Por exemplo, Carla é mãe, né? Mas eu acho que você também enfrenta os mesmos desafios. Como é que é para vocês fazer esse equilíbrio de uma vida de empreendedorismo que requer muita energia, requer muita força e, ao mesmo tempo, conseguir ter todo esse equilíbrio na vida pessoal, sendo mãe, cuidando de educação dos filhos? Como é que é? Para mim, foi desafiador e foi o que me impulsionou. Eu costumo dizer que a gente precisa ter motivos. E os meus principais motivos para eu me tornar uma empreendedora foram os meus filhos. Então, para mim, assim, favoreceu muito, porém desafiador, né? Hoje não mais, porque hoje eles já são grandes, né? Tem um filho casado, uma filha já com 18 anos também. E hoje eles são continuam sendo os meus principais incentivadores. Porque me impulsionam todos os dias a ser exemplo, a ser referência, né? Tanto na vida familiar, profissional, quanto na pessoal. Então, para mim, foi muito tranquilo. E hoje eu só sou uma empreendedora porque eu sou esposa, eu sou mãe, eu fui nora quando comecei, né? Precisei ser uma nora muito presente na atual circunstância. Sou sogra, então, assim, é isso que me impulsiona todos os dias. E para ser empreendedor, você tem que ter esses desafios contínuos. Então, é isso que faz a gente alavancar, levantar e decidir fazer, permanecer e decolar diariamente. Então, para mim, desafio, é claro que tem, né? Mas, para mim, serviu como aprendizado e me impulsionou a chegar onde eu cheguei. Legal. E você? Assim, pra mim isso começou também nova, porque eu tinha 14 anos, foi quando eu pedi minha mãe pra trabalhar. E aí eu lembro que ela falou, a gente teve uma conversa bem difícil, assim. E ela falou, eu preciso que você estude. E aí eu falei assim, mãe, mas os adultos estudam e trabalham. Por que eu que só vou fazer isso, ainda não tenho responsabilidade com casa, com filho, família, eu não dou conta de fazer as duas coisas. Aí ela falou, não, mas você não tem que fazer as duas coisas. Eu falei, mas eu quero fazer as duas coisas. E aí eu fui trabalhar, estudando, mantendo, né, as duas coisas ali. E aí eu nunca repeti de ano nem nada, que era o maior medo dela. E aí eu fiz um acordo com ela, na verdade, com relação a isso. Falei, olha, se eu repetir de ano, ou acontecer alguma coisa com relação à escola, cair meu rendimento na escola, você pode me tirar do trabalho. Porque ela tinha que assinar, né, Jovem Aprendiz. E aí, assim fez, eu nunca parei de trabalhar. Comecei nos 14 e nunca parei. E eu assim, gosto de focar muito nisso, porque eu acho que ainda tem um déficit muito grande da mentalidade dos pais, dessa privação dos filhos às oportunidades, ainda novos. Porque eu entrei no mercado de trabalho muito nova. Então, quando eu fiz 18 anos, eu já estava no mercado de trabalho há 4 anos. Eu já tinha minha carteira assinada há 4 anos. Eu já tinha diversas experiências profissionais. Eu já tinha até crédito bancário, já era diferente, porque eu já estava ali, já tinha conta corrente, já estava tinha sendo... lastro, né? Exatamente, já tinha um lastro. E, então, assim, eu entrei no mercado de trabalho com 18 anos e todo mundo olhava meu currículo e falava, nossa...
Você já tem isso tudo de experiência. E eu, assim, minha concorrência tornou-se fraca dentro de uma realidade. Eu chegava no mercado de trabalho muito nova, com muita experiência, e eu já à frente de várias pessoas. Então, isso começou a fazer com que eu crescesse muito rapidamente profissionalmente falando, tendo oportunidades até cada vez melhores e maiores, justamente por conta desse lastro que veio desde a adolescência. E eu sempre falava pra minha mãe, a gente tem que equilibrar prato. Todos eles. Parece loucura? É loucura. Uma hora ou outra, um prato vai cair, vai ficar um pouco mais baixo que o outro, mas a gente precisa equilibrar a espiritual, a saúde, o trabalho, o intelecto. Tudo tem que estar equilibrado. Não adianta a gente focar muito só numa coisa ou só na outra. Eu não podia só estudar. Eu podia estudar e trabalhar, então eu fiz as duas coisas. E hoje eu estudo, trabalho, cuido da casa, cuido de mim. Me tornei um pouco viciada em estudar. Então, continuo estudando até hoje. Já estou fazendo minha segunda graduação. Então, assim, eu acho que a gente precisa desse equilíbrio. A gente precisa dar conta de equilibrar os pratos. Claro, sem radicalismo, sem ficar bitolado por isso. Mas eu acredito que é necessário. Porque as pessoas, às vezes, focam muito numa coisa e acabam abdicando das outras áreas. Aí eu preciso trabalhar. Aí trabalha e aí fica anos no mesmo trabalho, não faz uma graduação, não faz um curso, não se profissionaliza, não evolui. E aí o tempo passa e a pessoa tá ali, entendeu? Eu sempre fui muito preocupada com isso. Ela falou uma coisa muito importante, né? Os principais pilares, né? É o espiritual, o emocional, né? E o físico. Físico, emocional e espiritual. Então, esses são os principais pilares até para você conseguir se manter empreendendo. E uma dica boa que ela deu, né? Às vezes, quem vai estar assistindo vai falar, como eu faço para ser uma empreendedora? E agora como eu faço para ser uma empreendedora e alavancar os meus filhos para que eles possam também empreender. Porque, Com olha, certeza. desde novo, é possível. E essa referência vem de casa, né? Então, assim, vem de casa, meu pai militar, minha mãe do lar, né? E como que eu tive isso? Minha mãe do lar, mas minha mãe sempre vendeu roupa. Tem que ter uma Então, veia, tem que ter uma veia, tem que ter, né? E o meu pai, eu cresci com o meu pai falando que eu tinha que fazer concurso público, eu e meu irmão. Meu irmão seguiu e eu, não quero. Eu quero ter a minha escola desde criança. Então, é importante, né, para vocês aí, os pais, né, as mães, incentivarem e permitirem, ainda mais no mundo de hoje, um jovem querendo, né, empreender, querendo fazer as pulseirinhas, querendo vender. É difícil. Sim. Então, acho que esse podcast vai ser tanto para as mulheres empreendedoras como para as mães também, né? Sim. Que despertem essa visão empreendedora e que nós estamos precisando disso Sim. para essa geração. E vocês falaram, tocaram em pontos interessantes que eu já queria até trazer uma pergunta que nem tá no script, que é o seguinte. Não, foi fantástico, porque, por exemplo, muitas mulheres que estão nos assistindo agora, elas às vezes olham com um olhar meio enviesado de falar, poxa, mas elas não conhecem a minha realidade. O que eu vivo, eu não tenho tempo, eu não consigo, muitas falam assim, Sim. tá? Eu não consigo nem fazer o meu cabelo, não dá tempo. E eu queria que vocês desmistificassem isso para elas, porque vocês têm uma vida extremamente acelerada e fazem tudo, apesar, e o tempo é igual. O que vocês podem falar para elas? Equilibrar os pratinhos, né? Tem que equilibrar o tempo todo. E é possível. Nós não conhecemos a história, né, do lar desta mulher empreendedora, mas nós conhecemos a nossa história e sabemos que a rotina é puxada assim. Quem disse que seria fácil? E é exatamente isso, Léo, que faz com que você se desafie todos os dias. Então, é possível. Eu nunca deixei de fazer as minhas unhas, nunca deixei de fazer os meus cabelos. E, gente, isso é só o corpo físico e nunca, principalmente, deixei de cuidar da minha mente. Porque quando você cuida da sua mente, você tem uma transformação. Então, começa aqui. Antes de começar na preocupação de fazer a unha, de cuidar da casa, de cuidar do filho, você precisa cuidar da sua mente, ser a sua melhor versão. E uma das suas principais escolhas. Então, se escolha todos os dias. Quando você se escolhe todos os dias, você transforma a sua mente, você cuida da sua mente, do seu corpo, do seu físico, do seu emocional. Tudo é complemento e não tem peso. Não tem, porque isso até te motiva. Eu falava, né, mais cedo sobre a parte da atividade física. Quando você começa o dia, é a mesma coisa. Você começa o dia
praticando uma atividade física, você já se sente muito incentivado, muito motivado a tocar o restante do dia. E tudo flui. Eu até quando vou fazer atividade física, me vejo até mais magra. Eu já saio de lá falando, tô magra, tô bem empoderada. Então é isso, a gente precisa ter esse empoderamento. Mas só vai ter se começar aqui. Muitos vão falar pra você que não é possível, que é difícil. Comigo foi assim. Quando eu comecei, os meus pais, eu fui CLT há muito tempo, exerci na educação há 22 anos. E quando eu decidi encerrar o meu ciclo lá para começar, né, no segmento de proteção patrimonial mutualista, os meus pais foram contra. A minha mãe, loucura, você tem 2 filhos, você é casada. Como que você vai viver disso daí? Não é nada certo. Você é carteira assinada, como que você vai fazer? E aí eu gosto muito de um desafio, sabe? Eu adoro ser desafiada, gosto muito. E eu falei, é isso, eu vou fazer. Como que você vai fazer? Não, não é como. É agora, eu começo agora, eu quero isso. E eu sei aonde eu quero chegar. E aonde eu quero chegar é ter a liberdade, ter autonomia, ter a flexibilidade no horário. Então, assim, os filhos me impulsionaram a isso, porque tenho 2 filhos, eram pequenos, eu precisava ter mais tempo, eu escolhi, a vida é feita de escolhas, né? Com certeza. Eu escolhi ter tempo para os meus filhos, criar os meus filhos, educar os meus filhos e participar da criação dos meus filhos, vida educacional. Então, esse segmento, empreender, me facilitou isso, me deu oportunidade. Então, não larga, loucura, largo, quero, gosto de desafio e vou avançar para isso. Então, assim, a primeira mudança é na mente. A gente Com certeza. precisa A decisão mudar a foi mente fundamental. para poder tomar decisões diárias. Assim, isso é engraçado, porque tudo que ela falou, mãe só muda o endereço, né? A minha mãe falou exatamente a mesma coisa pra mim quando eu decidi largar a CLT pra trabalhar com vendas comissionadas. E aí eu lembro que ela falou assim pra mim, você vai trabalhar sem saber quanto você vai ganhar. Assim, é muita loucura. E eu só conseguia ver o resultado, eu só conseguia ver quanto que eu preciso vender pra chegar a Eu tanto sei de onde eu salário. quero chegar. Exatamente É isso. direção, né? Então Eu eu sei. sabia quanto que eu ia ganhar, porque eu sabia o que eu tinha que fazer pra ganhar aquele X. Então eu já entrei sabendo quanto que eu precisava fazer. E aí eu lembro que quando começou a fluir, né, eu fiquei muito empolgada, eu comecei a ganhar muito dinheiro. E aí eu comecei a falar com as minhas amigas, vamos trabalhar comigo. E aí elas chegavam, é isso? Não tem fixo? Você não sabe quando você vai ganhar? Eu, não. Elas iam embora. Ninguém ficava. Então, assim, eu comecei a entender daí também a questão que faz parte. Eu espero que as pessoas que estejam vendo agora estejam próximos de tomar a decisão. Porque eu acredito também que tudo tem um tempo, as pessoas têm o seu próprio tempo. Durante muito tempo eu me cobrava porque as pessoas não conseguiam entender o que eu falava, entender essa minha mentalidade. E eu entendi que a hora de cada um chega diferente. Então, às vezes, tem pessoas que vão entender o que eu tô falando com 40 anos, tem pessoas que vão entender o que eu tô falando com 10 anos, e tem pessoas que nunca vão entender o que eu tô falando. E tá tudo bem também. Então, depois que eu entendi isso e parei de me cobrar, parei de fazer, de achar que as pessoas deveriam simplesmente agir, porque pra mim é muito óbvio. Só que aí, com um pouco da maturidade também que vem com o tempo, né, a gente vai vendo que não é tão óbvio assim quanto a gente pensa que é. Pra gente que tem esse perfil de fazer, da coragem, de tomar decisão, e a gente vê o que faz depois, se vier as consequências, estou aí também, são as minhas escolhas. Depois que você entende que cada um vai ver isso de uma maneira diferente. E aí eu fui pras vendas, e aí, ao mesmo tempo, me mantendo estudando, porque eu falei, eu preciso continuar crescendo. Acredito que um método que funcionou muito pra mim foi começar a eliminar as distrações. Já não assisto televisão, não tenho televisão na minha casa já tem cerca de 6 anos. Então, não assisto novela, não assisto jornal, não assisto nada disso. Quando eu quero ver alguma coisa importante, é G1, primeira página, o que for importante vai estar ali. Referente à economia, referente a algum tipo de coisa caótica que esteja acontecendo no país. Fora isso, não me cabe, porque só desgraça, né? Você liga a televisão todo santo dia, é aquela monte de notícia ruim. E eu acho que isso já te mina, já começa o seu dia triste, por tanta ruindade, tanta coisa que tá acontecendo. Uma dica boa, né? Quem pensa em empreender, quem está empreendendo, o meio influencia muito, né? As pessoas com quem você
vai estar, com quem você vai aprender, elas impactam diretamente na sua vida seu resultado profissional também. e pessoal. Então, assim, muito importante isso, né? Você, a todo tempo, a gente precisa fazer escolhas, né? Então, assim, o network, a leitura, não, a gente não para. Empreender, gente, olha, não para de trabalhar nunca. Nunca. É isso. É isso. CLT, você tem dia, horário, férias. Empreender, não tem, né? É Mas isso. você tem a oportunidade de você gerir. Então, as escolhas são suas. Exatamente. Você vai gerir o seu tempo, você vai gerir as oportunidades, você vai conduzir, né, as oportunidades, vai em busca das oportunidades. Então, é muito escolha, É escolha, né? Você exatamente. escolher não ter televisão, não assistir, né? E Exatamente. buscar o que vai agregar na minha vida. Porque até você está em meio que não é propício para aquele seu momento, pode te atrapalhar e fazer com que você desista. Então, de Exatamente. repente, tem alguém assistindo que está num momento de tomada de decisões. Estamos aí no início de 2026. Preciso tomar uma decisão, mas ainda tenho o medo. Essa palavra é inimiga do empreendedor. Medo. Tira. Acho que o primeiro é isso. Tira o medo, Esquece o traz medo. a ousadia Exatamente. e o avanço é consequência. É porque o que acontece? A gente pensa muito, as pessoas pensam demais. Se elas começarem a pensar assim, vou tomar essa decisão. Se deu errado, o que eu aprendi com isso? Pega aquele aprendizado, vai pra próxima. Não se apega, não fica se lamentando porque deu errado. Porque as pessoas também perdem muito tempo nisso. Fica anos pensando, projetando uma empresa. Começou, 3 meses a empresa não tá fluindo do jeito que ele quer, ele acha que deu tudo errado e ele não sabe o que tá fazendo e aí desiste. E aí o cara não dá prosseguimento, o cara não tenta, o cara não se adapta, o cara não muda a rota. É o que o Leonardo sempre fala. Cara, muda a rota. Tá indo, não precisa desistir. Tá cansado, descansa. Recalcula, né? Recalcular não quer dizer... parar. Mas não É para. isso aí, não para. Exatamente, você continua. Às vezes você tá empreendendo, você se descobre, eu sou bom nisso aqui, mas não sou tão bom nisso aqui. Cara, prioriza o que você é bom. Todo mundo tem um dom, todo mundo tem algum tipo de qualificação, alguma coisa que você é bom. Competência e habilidade são desenvolvidas, né? Exatamente, Você exatamente. desenvolve. Você vai seguindo aquilo ali. E assim, cara, elimina as distrações. Hoje a rede social, ela consome muito tempo das pessoas. Eu tenho um controle muito grande com relação a isso, porque eu já trabalho com redes sociais. Trabalho com 2 notebooks e, sei lá, 3 telefones na minha frente. Então, quando eu chego em casa, quando eu tô no meu tempo assim, né, no off... Cara, eu quero ficar longe de rede social. Eu tô assim... E as pessoas estão consumindo demais. E desenfreadamente, conteúdos que não desrespeitam a elas. Eu sigo muito uma filosofia estoica que eu aprendi no ensino médio. Que a gente não deve se preocupar e nem perder tempo focando em coisas que estão fora do nosso controle. Então, assim, o que acontece no mundo, eu, Letícia, diretamente não posso fazer nada a respeito. Então, se eu não posso fazer, eu também não fico gastando a minha energia, meu tempo, focada naquilo ali, me lamentando, triste, porque tudo de ruim que tá acontecendo. Porque senão a gente não se move, a gente pega aquela energia, a gente já começa o nosso dia triste, pesado. Então, eu foco nisso, em começar meu dia bem, pensando positivo, alinhando o que eu quero fazer, projetando ali. Eu gosto do papel, o Leonardo me conhece, a louca do papel. E mais uma, olha, pro papel que Meu eu Deus, adoro. mais uma. A Carla também, né? Adoro um papel. Pego o papel ali, ó, faço o meu checklist do dia e vou. Letícia, você falou, né, que as pessoas estão consumindo muita rede social, estão ali absorvendo mesmo isso, e aí trazendo aqui, né, pro nosso bate-papo, são essas pessoas, às vezes, que se limitam a não avançar, porque ver alguém na rede social empreendendo e falar assim, olha, a Carla já tá muito bem, para ela é fácil, porque ela tem condições de fazer isso, e a Letícia também já tem uma agência, e eu, como eu começo? Eu quero começar agora, 2026. Como é que eu faço? Eu não tenho capital, eu não tenho recurso, eu só tenho sonho. Então, eu vou falar pra você, você tem tudo. Porque se você tem um sonho, você tem tudo. Você só precisa agora traçar as suas metas, né? Planejar, Exatamente. ter muita ousadia para que você consiga avançar empreendendo. Então, isso. as pessoas acabam se consumindo tanto e vê, né? A grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa. Não é. Né? Eu comecei a empreender como? Eu já era presidente, mas não!
Eu comecei no nível e fui galgando, errei, acertei e continuo tendo a constância e aprendendo, mas fazendo sempre escolha de estar com pessoas aprendendo, né? Como hoje estar aqui com a Letícia é um prazer, né? Ai, Aprendendo, ouvindo um pouco da história dela, uma mulher empreendedora da área de marketing. Então, assim, com certeza a gente sempre aprende. Então, tome sempre a decisão, façam sempre as suas melhores escolhas e tire o medo da sua vida. Exatamente. Boas alianças, você tá com pessoas também que estão motivadas, estão no mesmo caminho. Assim, eu fui... funcionou pra mim falar mais as coisas depois que já estavam sendo concretizadas. Não julgo quem fala antes, não me desrespeita, mas assim, pra mim funcionou dessa forma. Porque, infelizmente, quando você tá no meio, as pessoas têm essa dificuldade, né? Aquilo, a grama do vizinho sempre é mais fresca. As pessoas sempre vão procurar uma facilidade na sua vida pra justificar o porquê você alcançou. Ah, é fácil pra ela por tal coisa, é fácil pra ele por tal coisa. E as pessoas não sabem as batalhas. Rede social, então, a gente só mostra o que a gente quer mostrar. Então, a gente não fica abrindo o Instagram pra ficar falando todos os problemas que a gente passa no dia a dia. Então, acaba que... Assim, se você tá em casa e pensa hoje no sofá lá, roletando o Instagram, vendo como as pessoas estão lá postando, saindo, viajando, curtindo, e você acha que a vida de todo mundo é isso, a vida do empreendedor é tudo menos isso. A gente só mostra o que a gente quer mostrar, assim, os pepinos do dia a dia, as batalhas. Mas, gente, vale muito a pena. Foi aquilo que ela falou, é a liberdade. Eu acho que o empreendedorismo, a maior moeda de troca que, assim, que ele proporciona pra gente é a liberdade. Sim. A liberdade da tomada de decisão, a liberdade do tempo, a liberdade geográfica. A liberdade, porque depois que você começa a alcançar certos níveis, você começa a delegar, você tem a liberdade. Então, assim, eu acho que é fundamental vocês se alinharem às boas pessoas, fazerem boas escolhas, todo santo dia, equilibrem os pratos, cuidem de você, cuidem da casa. Gente, casa, eu sempre falo isso, né? Eu converso com muita dona de casa. E eu falo, gente, a casa, todo dia, é o trabalho mais ingrato do mundo. Porque você terminou de fazer, ele já tá lá pra fazer de novo. Então, assim, desapega dessa neura de casa. Casa vai estar lá todo dia, gente. Só tem porque você tem um lar, você tem uma casa. Então só tem essa Exatamente. rotina porque tem uma casa, Tira 10 minutinhos, dá uma ajeitada na casa, mas pega um livro, faz um curso, dedica ali 20, 30 minutos diário do seu dia pra crescer, pra mudar a sua mentalidade, pra assistir conteúdos que te agreguem. Porque, gente, rede social é uma vida totalmente ilusória, assim. As pessoas criam uma expectativa do fácil, né? Torna-se tudo muito fácil, porque ela tá ali pelo telefone vendo só as coisas boas. E não tem nada de fácil na vida da empreendedora, mas também é aquilo, os ônus e os bônus. E a gente vive os dois lados da moeda. E eu acho que é isso. Legal. E ó, para você que já está assistindo aqui, elas deixaram duas chaves aqui. A primeira é cuidado com o ambiente. Eu falo muito isso em todos os episódios. Cuidado com o seu ambiente. Aqui vocês estão assistindo duas mulheres extremamente corajosas e para frente. Querem sempre muito mais. Esteja certo que se você estiver ao lado de duas mulheres como essas, você será a terceira mulher corajosa para frente querendo muito mais. E o contrário é verdadeiro. Se você estiver ao lado de pessoas com medo exacerbado, você é só mais um. E o segundo ponto que elas falaram aqui, que é muito importante, foi a questão começar o dia de maneira certa, um hábito angular. Carla falou aqui, cara, eu começo o dia me cuidando. Depois que eu cuido do meu físico, eu já me sinto empoderada, com autoestima elevada, eu começo a fazer adiante. É o tal do hábito angular. Comece o seu dia vencendo, porque é natural que o seu dia seja vencedor. Agora, se você começa de qualquer maneira, você está entregue aos prazeres do momento. E aproveitando e perguntando para vocês têm rotinas bem definidas, desenhadas, que vocês não fogem? Ou é, tipo, começo certo, que vocês falaram, mas depois vai ser de acordo com a demanda? Pode começar, Carla. Então, eu já respondo com a tatuagem, né? Você tem uma tatuagem? Eu tenho. Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Então, eu tatuei porque essa frase é que me fez chegar onde eu cheguei, né? Foi uma frase que me impulsionou muito lá atrás. Então, acho que eu já respondi, né? Não existe vento favorável para quem não sabe onde quer chegar. Se você não tiver metas definidas, planejamento ali muito alinhado, você vai se perder no meio do caminho. E aí, em meio a essa, né? Me perdi, vem a sobrecarga. Muitas das vezes as pessoas começam a se cobrar
porque não consegue dar conta, porque não sabe nem o que querem fazer e aonde querem chegar. Então, para mim, funciona. Eu me cobro muito diariamente. E é claro, tem um caderno que me ajuda, né? Eu sou Nosso melhor amigo. Tem que ser, né? Pedagoga, não tem como, né? Então, o caderno é o melhor amigo e tem que ter planejamento muito bem definido para tudo. Não só para sua vida profissional, mas principalmente para sua vida pessoal. Porque é onde começa tudo, começa no seu eu, né? Então, quando você tem isso bem definido, acontece. Quando você não tem, você se perde, você se cobra e você se frustra. Até mesmo porque o mundo hoje, ele te distrai demais, como a Letícia Sim. falou. É o tempo Rede inteiro. social e quando você olha, cara, o dia acabou, eu não tive tempo pra nada, mas se você abrir o seu telefone e olhar o tempo de tela, você vai Absurdo. descobrir onde E tá você o vê seu- que as pessoas estão ficando até mais ansiosas, crise de ansiedade, depressão, depressivas. Mas é por conta disso, mas não se dão conta, Não. né? Que o primeiro você tem que fazer, você tem que se cuidar. Foi o que eu falei. Começa com uma atividade física, começa primeiro com o espiritual, claro, Claro. sempre, Sim. né? E flui. E aí, quando não flui, as pessoas nem sabem, muitas das vezes, o porquê. Que não é por conta da Carla, não é por conta da Letícia, é por conta do Léo. Não é por conta do outro. É por falta das suas prioridades. Você priorizar a sua rotina, os seus objetivos e fazer acontecer. É tão satisfatório, né? Quando você consegue realizar algo, não é? Nossa. Final do dia, você tem lá... Tu olha suas a metas, tem listinha tudo. lá, tudo Aí check. Check. Vocês também são do check, né? Gente, é muito bom. Muito bom. É muito bom. Aí você fala, cara, eu consegui. Você se sente tão importante, não é? Com E isso certeza. te dá um empoderamento Sim. tão... Fala, cara, eu sou muito bom, eu sou braba, caramba, consegui. Né? Sim. Sem vaidade, sem Sim. nada. Mas com muita alegria e gratidão. Saber que você é capaz de conduzir o seu dia. E não é o mundo lá fora que tá te Exatamente. direcionando. Exatamente. Sim. Eu falo muito disso, gente, autorresponsabilidade. Eu vi um podcast uma vez do Caio Carneiro que ele falou uma coisa sobre isso. Se você chegou no final do dia, tu olhou teu checklist e você não conseguiu cumprir tudo ou não cumpriu nada, gente, a culpa é toda sua. Não fica inventando desculpas também. Ah, não, porque me distraíram, porque me ligaram, porque reunião. Não. Você não fez porque você não, Não fez, fez, entendeu? exatamente. Exatamente. Autorresponsabilidade. Eu acho que quando você pega essa autorresponsabilidade, traz pra sua vida pessoal, pra sua vida profissional, gente, o nosso corpo tá exatamente do jeito que a gente deixa ele. As coisas acontecem exatamente. Se nossa casa tá bagunçada, é porque a gente deixou. Se o nosso escritório tá de cabeça pra baixo, foi porque a gente deixou. Então, quando você pega, eu acordo, eu tenho online, né, também pela facilidade de estar na rua, em movimento, eu anoto ali o meu checklist e tenho também no papel, porque eu gosto do papel. Aí a agenda fica lá do lado do notebook e eu vou ticando. E essa distração, ela é absurda. Antigamente, para uma pessoa vir te atrapalhar, vamos botar assim, ela tinha que vir até você. Hoje ela te manda uma mensagem, ela te liga, ela quer falar com você na hora. Então as pessoas têm essa urgência, tá? Tudo muito urgente. Então se você não sabe exatamente quais são as suas prioridades, o que você precisa cumprir naquele dia, qualquer ligação ali, você vai se distrair, vai ficar 40, 50 minutos com alguém, depois 1 hora com outro, e aí você sai, aí você volta, entendeu? Então, assim, se você não se organiza, é o que a Carla falou. Cara, prioridades, cumpre ali, dá seu check, autorresponsabilidade. Eu gosto muito de dividir o meu dia, principalmente pela manhã eu funciono mais, à tarde, depois do almoço, me dá uma letargia ali durante algum tempinho, então eu prefiro resolver coisas maiores e mais complicadas pela manhã. E aí, à tarde, eu deixo 1 horinha também, 2 livre ali, pra se aparecer alguma coisa, olha, posso te atender esse horário. Justamente já pra isso, para as emergências que a gente sabe que aparecem no dia a dia. Então, eu já direciono pra esses horários. Mas eu acho que é fundamental essa organização, checklist, você criar uma listagem de objetivos. Eu sempre pego as minhas metas e destrincho elas em várias micrometas. E aí, eu foco na micrometa. Fui em uma, fui em outra, quando eu vejo, bum, a meta já foi. E aí, vou pra próxima. É isso. Legal. E vocês trouxeram também mais elementos aqui para reforçar, que é o seguinte: Carla com papel, você também com papel, mas muitas das vezes ali no online. A gente fez uma gravação para o podcast essa semana na academia, falando sobre planos e metas para 2026. E o que eu mais percebo nas pessoas é que elas têm os planos, mas na cabeça, não está no papel. Isso é psicológico. Se você não estiver vendo o tempo todo, você não faz. E as pessoas pecam exatamente nisso. Existe o desejo, mas não existe ali um lugar que está te mostrando o tempo todo, né? Exatamente.
Precisa. Uma objetividade, né? Você consegue visualizar, você sabe exatamente para onde você quer ir. Porque é o que eu sempre escuto. Eu quero ficar rico. Tá, como? Como? O que Nem você tá sabe. fazendo? Não sabe. Quanto você quer ganhar? Quanto Já que pensou você nisso? quer ganhar? Quanto- Rico quanto? Quanto? Quanto rico? É, Muito rico, pouco rico? Quanto rico? não consegue Não nem sabe, mensurar. não consegue mensurar. né? Então é uma coisa mais ilusória, assim, do que realmente uma meta, realmente um sonho. Se você coloca, eu quero faturar aí 500 mil por ano. Foca nos 500 mil, destrincha esses 500 mil por 12, vê o que você tem que fazer, quanto você ganha hoje, quanto você precisa ganhar para chegar. E aí você já tem um passo a passo. Minhas capacidades hoje vão me fazer ganhar o que eu quero ganhar? Preciso de mais? Preciso crescer? Preciso recuar? Você tem que visualizar. Se você não consegue visualizar o que você tá fazendo, é aquilo que ela falou. Você não sabe pra onde você tá indo. E falando até de recurso vindo, né, para o nosso tema aqui, preciso de dinheiro para começar a empreender. Não, você precisa começar para você ganhar o recurso e investir no seu negócio. Então, as pessoas acham que precisam, né? Sim. Não, eu não comecei porque eu preciso de muito dinheiro. Muito quanto? O que você vai fazer? Então, assim, eu vejo até como o inverso. Se você tem isso planejado, se eu penso, eu planejo, se eu planejo, eu executo, se eu executo, eu tenho um resultado. E se eu tenho um resultado, eu consigo investir no meu negócio. E investindo no seu negócio, você vai só... O importante é começar, né? Depois você melhora o processo. Mas se você tem isso bem definido, o que eu quero fazer, como eu quero fazer, né? E de que forma eu posso fazer. Comece e vai melhorando, mas tenha sempre tudo muito bem planejado e alinhado com a sua mente. Porque você pode ter um planejamento também imensurável, Exatamente. né? Para falar que fez o planejamento E não intangível. Totalmente E aí não vai acontecer, aí vai inalcançável. vai se frustrar. Exatamente. Então, assim, começa, planeja dentro da sua realidade, começa, alinha, melhora, que aí você consegue avançar também. O importante, gente, É só fazer. é só fazer. A ação. Ação. Fazer. Ação. E ação. é a palavra do empreendedor, né? Fazer. Fazer. Ação. Não tem jeito. Não, Não tem como tem você só outra ficar coisa. É sonhando, importante ser, né? Ser. Exatamente. Pra poder Pra poder fazer. fazer. Mas É eu- melhor do que o ter. As pessoas querem ter Querem ter. primeiro Exatamente. pra depois ser e fazer. Não, seja, faça e tenha. Exatamente. E o livro, Mentalidade Milionária, aborda muito sobre isso, né? A mentalidade escassa pensa que primeiro ela precisa ter para depois ser. Quando, na verdade, o certo é você primeiro ser Pra depois para ter. depois você ter. Inclusive, você que está galgando, às vezes, um crescimento profissional, você não tem que primeiro querer ter a cadeira de uma posição maior para depois você ser. Primeiro você enquanto você não está na posição, Sim. porque naturalmente vai ser teu lugar. Isso aí. Você já é, né? Exatamente. Isso aí. Você mudou sua postura, você mudou a forma como você se veste, você mudou a sua comunicação, você começou a fazer mais do que é pedido, você começou a agregar valor aonde você está, as pessoas ao seu redor. Gente, a gente acha que não está sendo visto, mas sempre está sendo visto. Tudo é visto. Então, assim, se você... É exatamente o que ele falou. Se você galga uma cadeira acima da sua, não fica só achando, se eu tivesse lá eu faria melhor. Tá, faz melhor onde você tá. Faz melhor onde você tá. Daí já é um começo. E aí daí você vai galgando e o que eu preciso ter, o que eu preciso melhorar pra chegar nesse nível. E sem dúvida nenhuma, e a gente entra até nessa questão do ser primeiro. Eu sempre quis ser rica. Então, eu me considero já uma pessoa rica há muito tempo, mentalmente. Nas minhas ações, nas coisas que eu prego, na minha comunicação, nas alianças que eu faço, porque tudo que eu faço é exatamente pensado e alinhado pro meu objetivo. Então, eu tô caminhando sempre na mesma direção. Isso é intencional, né? Exatamente. Eu sou intencional com quem eu falo, com quem eu me alinho, os lugares que eu frequento, as decisões que eu tomo, o que eu estudo, o que eu consumo. Então, tudo é intencional. Tudo é voltado para a pessoa que eu quero me tornar. E eu venho me tornando 1% melhor a cada dia, é isso. É isso aí. Nessa direção. É o tema, sem errar. É 1% melhor todos os Todos dias. os dias. E aproveitando e fazendo uma pergunta para vocês, para as mulheres que estão nos assistindo, a gente está falando muito aqui sobre ambiente, etc. E muitas podem estar pensando assim, cara, mas eu não conheço ninguém do meu lado com o perfil de vocês. O que essas mulheres precisam fazer? Qual é a ação que elas precisam ter para começarem a estar perto de mulheres como vocês? Se relacionar, né? Estar em lugares, como a Letícia acabou de falar, buscar, né? O meio influencia e aonde eu posso estar? Curso, treinamento,
workshop. Então, o que eu quero fazer? Qual é o meu nicho? Aonde eu vou empreender? Você, sei lá, boleira. Então, eu vou buscar cursos, treinamentos que me levem para isso. E não só isso, né? Treinamentos de marketing, hoje em dia tudo é marketing, Com né? certeza. Então, eu preciso estar em outros ambientes também. Então, onde eu busco isso? Até parcerias, né? Sim. Você consegue alavancar muito fazendo parcerias. E aonde você busca? Em capacitação. E não só na área que você vai investir, né? É a capacitação da presença, do capital visual. Como que eu vou aprender a me arrumar? Eu preciso melhorar a minha imagem para trabalhar com isso aqui, para abordar, para fazer novos negócios. Eu vou fazer um curso, vou fazer um treinamento, vou me capacitar para aprender a me posicionar. Então, não só no nicho que você vai buscar, né, exercer, mas sim em outros caminhos também, né, em outros lugares também. Sempre se conectando. Eu falo que gente se conecta com Com gente. certeza. Então, você precisa estar em lugares que vão te levar a outro nível, né? Estar com pessoas também. Mas o meu ambiente, eu não tenho condições. Tem, sim. Tem. Vai pra praia, vai fazer uma atividade livre na praia, que você vai se conectar com pessoas na praia. Moro longe de praia, busca uma praça onde tem pessoas treinando ali, se capacitando, que você vai se conectar. Então, assim, não tenho condições de fazer curso. Existem cursos online. Por meio do curso online, você vai conhecer pessoas que vão surgir oportunidades, vai entrar em grupos e ali você começa a expandir a sua visão, sua mentalidade, seu network. Então, facilita, porque nem tudo é o dinheiro. Exatamente. Tá? Nem tudo é o dinheiro. Então, você precisa só estar com pessoas e não sei me comunicar. Sou tímida, não consigo falar. Seja inteligente. Senta à mesa, aprende, absorve conhecimento com as pessoas, agradeça, porque o posicionamento, ele vem até num apertar de mão. Se eu apertar a sua mão, boa tarde, Leonardo, tudo bem? A pessoa já sabe, olha nos olhos, a pessoa já sabe quem você é. Gostei, Letícia, olha, gostei da atitude da Letícia. Vou chamá-la para o próximo treinamento, para uma próxima oportunidade. Então, é a comunicação verbal e a visual também, que Sem dúvida. impacta muito e faz você alavancar e estar em lugares, né, que vão te dar muitas outras oportunidades. Porque nem tudo é só o dinheiro. Sim. O dinheiro eu vejo muito como consequência. Consequência. Exatamente. Consequência. Eu acho que hoje a internet está aí para dar oportunidade. O YouTube hoje tem uma infinita quantidade de conteúdos bons que realmente te agregam. Então, assim, separa alguns tópicos. Eu vou cuidar um pouco do meu visual, vou cuidar um pouco da minha comunicação, eu tenho dificuldade em falar em público, eu vou dar uma estudada a respeito disso, técnicas de comportamento, de postura corporal, de fala. E aí, aos poucos, você vai se refinando, você vai se encontrando, porque cada um tem a sua personalidade, e transparecer isso no visual é importante também. Sim. Você também não vestir você tem um perfil, às vezes, totalmente colorido, e você vai pegar e vai ficar andando todo de preto, porque você viu que o preto é elegante. Tem nada a ver com você Não e pode todo perder mundo vai ver. identidade, Exatamente. né? Sua Mas- essência não pode perder. Exatamente. Mantém a essência e melhora Exatamente. o que precisa ser E melhorado. aí você começa a estudar, e aí o que eu fiz muito isso, e funciona até hoje. Eu acho que se você quer se colocar num nível que você ainda não tem capital pra entrar nele, num nível de pessoas, cara, começa servindo. Começa fazendo de graça. Começa assim, como ela deu o exemplo da boleira. Cara, vai numa boleira profissional. Cara, olha só, eu posso vir aqui trabalhar com você de graça 2 vezes na semana? 3 vezes na semana? Eu posso te ajudar? Porque você vai estar pegando todo o conhecimento direto da fonte. Com quem já tá fazendo, com quem já tá tendo resultado. Então, assim, cara, serve. As pessoas já focam muito no dinheiro, elas nem começaram ainda, elas já querem receber em troca. Exatamente. Elas já querem ganhar. Cara, esquece isso. Foca no conhecimento, foca no aprendizado, foca nas oportunidades, foca nas portas. Às vezes você vai pegar, vai se colocar como um aprendiz dessa pessoa, essa pessoa vai enxergar potencial em você, ela pode, de repente, virar uma sócia, ela pode te chamar para uma parceria, ela pode te chamar... Oportunidade, né? Tá Exatamente. criando oportunidade. Exatamente. E é Olha, isso. hoje eu tô cheia aqui de bolo, eu não vou conseguir fazer bolo, mas eu tenho uma pessoa pra te indicar. E aí essa pessoa já te indicou. E aí você já começa, entendeu? Então, assim, as pessoas querem tudo o resultado, que elas querem que as pessoas abram as portas, assim,
descaradamente, e não é assim que funciona. Você precisa saber entrar, você precisa saber pedir, você precisa fazer essa troca. Sirva sem pensar em nada em troca, mas de você adquirir, de você estar perto. Você vai pegar dessa pessoa o conhecimento dela, a postura dela, o que ela tá fazendo, o que tá funcionando, e você vai pegar e vai aplicar isso na sua vida. E vai seguir o seu próprio caminho, obviamente, né? Se adaptando, se refinando. Mas é importante demais você estar cercado de pessoas que já estão fazendo o que você quer fazer. Que já estão chegando onde você quer chegar. Porque a melhor forma de você estar nesse meio é servindo, cara. Então, assim, Quem não utilizem serve, isso também. não serve, né? Não serve, ótimo. É isso mesmo, é exatamente. Verdade. Aproveita o tempo que você tem com o seu telefone e usa ele a teu favor. Se colocando em lugares certos, servindo, fazendo cursos gratuitos, se colocando à disposição para poder crescer. Aproveitando esse tema que vocês falaram, meninas, o que é sucesso para vocês? Olha, eu vou começar, Carla. Para mim, sucesso é uma combinação de paz, liberdade e flexibilidade. Por quê? Eu sempre fui uma pessoa assim, eu sou muito acelerada, né? Óbvio. Falastrona, cabeça fazendo mil coisas, mil abas abertas ao mesmo tempo. E eu vi uma vida muito regrada, assim, com a minha família, né? Minha mãe CLT a vida inteira, a minha avó também aposentada, aquela rotina ali, né? Minha avó foi acamada durante muito tempo. Então, eu vivi uma rotina muito engessada, assim, né? Aquela coisa, você tem que comprar um apartamento, você tem que viver aqui pra sempre, é a sua conquista de vida, aquela coisa muito engessada. Então, eu vi no empreendedorismo a flexibilidade de lugares, de pessoas, de coisas, de oportunidades. Então, assim, pra mim, hoje o sucesso é você estar em paz, com seu coração em paz, com a sua tomada de decisões, aquela consciência tranquila quando deita no travesseiro, de que você tá fazendo o seu melhor, você não tá passando por cima de ninguém, você tá sendo honesto, você tá fazendo o seu trabalho com excelência. Então, essa paz, junto à liberdade financeira, que sem dúvida nenhuma é o suprassumo, que é bom demais você poder fazer as coisas sem se preocupar com quanto você está gastando, que não pode gastar, ou fazer continha ali dos micro detalhes para durar ali aquele orçamento no mês. Então, sem dúvida nenhuma, a liberdade financeira hoje de você poder fazer tanto pela sua vida quanto pela vida das pessoas ao seu redor, das pessoas que você ama ou das pessoas que precisam de você, traz uma satisfação muito grande. Uma pessoa pedir uma mão sua e você poder dar sem tirar do seu mesmo, sem te fazer falta. Então, você transborda na vida de outras pessoas. Então, assim, isso sem dúvida nenhuma é um sentimento, assim, que faz muita coisa valer a pena. E também essa questão da flexibilidade, porque o sucesso pra mim é você poder estar onde você quiser estar, sem aquela coisa engessada. Hoje eu quero morar aqui, amanhã eu quero morar lá, eu quero ir pra fora, eu quero voltar. E essa... Então, assim, isso pra mim é o suprassumo do sucesso. Eu não me imagino tendo muito sucesso trancada dentro de um escritório, resolvendo o pepino o dia inteiro, entendeu? Então, assim, pra mim, hoje eu vivo a vida literalmente no caminho que eu quis traçar, que é essa coisa do empreendedorismo / com a liberdade. Porque hoje o que eu faço de onde eu estiver, de qualquer lugar do mundo. Então, isso pra mim é o sucesso hoje. Legal. E você, Carlinhos? Sucesso pra mim é eu ser quem eu sou. Eu falo isso, né? Muitas vezes, eu sou uma filha amada, eu sou uma princesa do Senhor. E eu fui escolhida desde o ventre da minha mãe. Então, para mim, o sucesso é desde que eu nasci. E se eu sou quem eu sou hoje, foi porque eu fui escolhida, né, por Deus para receber tudo que eu recebo hoje. Então, sou uma mulher muito bem sucedida, sim, muito bem resolvida e muito amada. Tenho uma família linda, então sucesso para mim é eu ter a família que eu tenho hoje, né? Tenho um marido, tenho meus filhos, tenho os meus pais, tenho irmãos, tenho uma família que me abraça, sobrinhos, tenho uma equipe maravilhosa, tenho muitos desafios diários que me levam ao sucesso constantemente. Então, ter sucesso para mim é viver tudo o que eu vivo hoje, buscando continuamente a melhoria diária. Então, eu cheguei até aqui porque eu sou uma filha amada e escolhida desde o ventre da minha mãe por Deus para eu ser quem eu sou hoje. Então, sucesso para mim é isso, é viver essa plenitude que eu vivo hoje dentro dos 3 pilares que eu falei: vida espiritual, emocional e profissional. Então, para mim, é isso. Quando a gente tem tudo isso muito bem alinhado, o sucesso é garantido. Fantástico, fantástico vocês falaram. E assim, complementando tudo que elas falaram, sucesso é você cumprir o que você fala.
se você promete e cumpre, esteja certo que todos os demais lhe serão acrescentados. Dinheiro, possibilidades, crescimentos, porque você não vai planejar nada ruim para você. Se você planeja coisas boas e você executa, a consequência é você ter tudo aquilo que você quer. Então, assim, fantástico que vocês falaram. E já pensando nessa vibe de sucesso, de melhorias, 2026, como é que vocês sugeririam para as mulheres que estão, não só as mulheres, mas todos que estão nos assistindo, como planejar um 2026, como ter um ano de muito crescimento e evolução? Pode começar, Carlinha. Como planejar? Com foco, constância, objetivo para que você possa alcançar o seu propósito. Então, como começar? Não, já começou, né? É, isso aí. Mas nunca é tarde para você que ainda não planejou. Comece hoje, faça hoje, execute hoje e nunca perca o seu objetivo, nunca perca o foco, porque constância, gente, resiliência, isso tudo te leva a níveis muito mais altos. Então, assim, você que já começou, parabéns. Acompanhe suas anotações, avalie diariamente, valide diariamente, execute e siga, né? Recalcular a rota também faz parte. Planejamento, ele é flexível. Sim. Todo planejamento é flexível. Então, claro que às vezes você possa, não, olha, planejei isso aqui e não consegui, vou recalcular. Não se frustre com isso, tá? O principal é você não desistir, avançar e manter sempre o foco no foco, que o resultado sempre vem. Sempre vem. O trabalho devolve. Eu gosto muito dessa frase do Joel. Assim, eu fiz minhas metas em novembro, geralmente é o finalzinho de novembro que eu faço ali. Eu gosto de dividir as minhas metas por áreas, né? Que eu falo que são os meus pratos. A área do intelecto, esse ano eu me formo. Não coloquei nenhuma outra meta de estudo com relação a isso. Tem a minha meta das leituras, né? Que são os 12 livros anuais. Já venho pelo 3º ano consecutivo, graças a Deus, batendo. E devido à corrida do dia a dia, eu ainda não consegui aumentar essa meta. É um projeto aumentar, mas ainda não consegui. Mas aí tenho essa meta da leitura, tenho a meta do exercício. Fiz as pazes com a academia. Pretendo me manter focada nela. Tenho a minha meta também de ficar um pouco mais próximo da espiritualidade, um pouco mais próximo da minha família. Hoje... vai fazer um ano que eu perdi minha avó, então hoje a minha família é eu e minha mãe, praticamente, né? Então, me aproximar um pouco mais, curtir bastante a minha mãe. Então, viver momentos bons com ela, então faz parte da minha meta também. Então, eu sempre divido, assim, uma meta financeira, uma meta pessoal, uma meta intelectual, uma meta espiritual. E coloquei também parte do meu projeto, voltar com o meu projeto social, que ficou parado ali durante um tempo. Não que eu tivesse parado de ajudar, mas eu quero mostrar mais esse lado também, porque as pessoas estão muito egoístas, né? Elas estão focando muito nelas. Então, focar um pouco nisso também, mostrar esse lado do projeto social. E eu gosto de dividir as minhas metas dessa maneira. Eu divido vários pratinhos, e aí dentro da minha meta financeira, por exemplo, eu vou poupar tanto anual, tanto mensal, eu quero chegar a tanto de faturamento, eu quero ter tantos clientes ativos. Então, eu vou colocando essas metas, divido ela em micrometa, pelos meses ali, a cada 3 meses, dependendo do que for. E aí eu vou lá, tiquezinho. Enquanto eu não dou aquele tique ali, eu fico... Metas tangíveis. Tangíveis, né? claro. Porque Nada senão absurdo, vem a frustração. Exatamente. Importantíssimo também. Exatamente. Muito, metas tangíveis. Exatamente. Né? Eu quero ganhava 1.000. Eu Quer ganhar 200 mil reais. Não, e aí você se frustra. E aí acha que o outro tá avançando e você não. E aí isso te faz paralisar. Então, trace sempre metas tangíveis. Escreva no caderninho, coloca lá a meta, o que eu quero, como eu quero, né? E como eu vou fazer para alcançar. E muitas das vezes a meta quando fala do pessoal, depende de você, né? Assim. No nosso caso, no meu caso, né? A meta é geral, tem a minha meta pessoal. Exatamente, e tem a meta coletiva, né? Exatamente. E eu gosto, sou ousada, eu adoro. E aí a gente compartilha. Sim. Com quem vai fazer isso também, né? A gente compartilha, a gente estimula para que as pessoas possam se ver ali. Porque quando você também não vai fazer nada imensurável, nada intangível, mas quando você coloca algo também muito baixo,
você também está falando para as pessoas que não têm a capacidade de avançar. Exatamente, uma meta E aí vem a zona minimamente de conforto. ousada, né? Então Aquela tem livre que de ser, ousadia. claro, gente, se baseando, como foi a minha vida em 2025? O que eu alcancei aqui? O que dá para eu fazer? E aí você calcula ali, traça, né, todo o planejamento, elabora todo o planejamento de acordo com o que você já fez, com o que você pretende fazer, para onde você quer chegar. Exatamente. Sempre sendo mensurável. Eu falo que eu não sou nada quantitativa, né? Ainda bem, não fiz nem exatas. Que bom, por isso que sou de humanas. Mas qualidade, é a qualidade com que você vai planejar, a qualidade com que você vai executar, vai impactar o quê? Na qualidade dos seus resultados. Com então não certeza. adianta você fazer nada, né, mirabolante. Quero ir a Paris. Tinha que brincar, Léo. Quero ir a Paris. Mas como? O que eu fiz para ir a Paris? Já me planejei para isso? Já fiz ali? Não, então não vai. Vou aonde? Vou a Jericoacoara. Sim. Não é Exatamente. isso. É isso. Vou alcançar, vou me realizar, vou me equilibrar. Exatamente. E vou curtir, aproveitar. E no final do ano a gente vai fazer o quê? Só lá no nosso planejamento, ó. Check. Só o checkzinho. Com certeza. Concluir. Então, isso é muito prazeroso pro próximo ano. Mais um pouco, mais um pouco. O importante é você nunca deixar de, subir. Né? Exatamente. Isso é o importante. E às vezes, você, para desequilibra, desce um degrauzinho. Exatamente. Mas desce um degrauzinho não quer dizer que você é perdedor. Com certeza. Me desequilibrei, caramba. Epa, peraí, voltei, subi. E é isso, até que a gente possa chegar à eternidade com muito sucesso e tendo a certeza de que tudo que fizemos aqui valeu a pena. Sem dúvida. E até as coisas que a gente acha, né, que não valeu também, serve como aprendizado, Sim. como lição Com de certeza. vida e faz a gente estar onde nós estamos aqui. Sim, é engraçado que ela falou esse negócio. Uma conhecida minha, uma vez a gente conversando sobre metas, e aí ela falou pra mim, o meu sonho é pros Estados Unidos. E eu falei, sério? Tenho visto. Aí eu falei, você já tirou? Aí eu falei assim, vamos começar do básico. Você já tem o passaporte? Isso. Não. Aí eu, tá, começa disso. Aí depois você vai pro visto. E aí as tem malas, compre as malas, sonhe primeiro. Exatamente. Né? Planeje lá, conheça os lugares. Porque vou pra lá, vou fazer o quê? Vou onde? Nem conheço, não sei nem o que tem lá. Exatamente. Aí a viagem não vai ser agradável, porque você não calculou ali. A chance, na verdade, dessa viagem acontecer já cada vez Mínima, fica mínima. Porque você não tá se planejando, você é um sonho distante. Então, assim, quando você pega, traz isso mais pra dentro da sua realidade, aquilo que você falou é excelente. Às vezes, principalmente em meta financeira, acontece isso, né? Quando eu comecei a fazer reserva de emergência, cara, parecia uma coisa. Só porque eu tinha dinheiro guardado, toda hora tinha um problema que eu precisava mexer naquele dinheiro. E aí eu ficava. Bom que você tinha esse dinheiro, essa exatamente. E aí eu reserva. ficava assim, gente, essa reserva não vai crescer nunca, porque toda hora tem problema. Só que aí o problema passa, você resolve, você continua ali botando, e aí começa a conta a crescer. E aí, mesmo que você precise, já não dá mais aquela defasagem que dava antes. E aos poucos vai crescendo, vai melhorando. E assim vai ficando mais leve. E a meta financeira, isso serve para financeiro, mas serve também para todas as outras coisas. Às vezes você vai precisar recalcular, você vai precisar dar uma pausa, olha, agora não dá, esse mês tá mais apertado, não dá pra fazer tal coisa. Isso é inteligência também, tá? Exatamente. Você precisa ter esse controle, essa inteligência emocional muito alinhado também aos seus propósitos. Com certeza. Porque se você não tiver essa inteligência, você acaba se contaminando, né? Ai, vou precisar. Não, eu tenho que estar ali porque eu tenho que gastar para estar ali. E aí não faz essa reserva, aí vem as frustrações. Então isso é controle emocional, financeiro também. Também. Eu preciso me privar, se privar, nem sempre é ruim, né? Não, as pessoas só lidam. É o que eu sempre falo. Quanto mais você evolui, mais você vê que a privação ela é uma liberdade, assim, sem fim. Você fala, não vou. Porque não tá mais alinhado com o que eu quero. Quando você fala, quando você consegue entender isso, identificar e falar assim, eu não vou. Não faz mais sentido pra mim, tá tudo bem. E tá tudo bem. Eu não vou investir agora num carro novo. Eu não vou investir numa viagem, porque eu vou investir no meu negócio. Porque eu vou empreender. Então faz muito sentido isso. Porque se você vou comprar o carro, porque mas apareceu uma ótima oportunidade. Mas quantas outras oportunidades você pode ter quando você se tornar um empreendedor? Quando você estiver executando ali, tendo a liberdade para trabalhar, né, com autonomia, você vai conseguir ter
um carro melhor, você vai conseguir, se for o seu objetivo, você vai conseguir fazer a viagem que você deseja, você vai conseguir se organizar melhor para oferecer coisas melhores para sua família. Mas primeiro você precisa, muitas das vezes, se limitar, né? Fazer a reserva. Precisa Exatamente. ter a reserva ainda que pouco, mas você precisa. E isso te dar um prazer. Você fala, eu disse não Sim. para os É meus porque- desejos alheios. Eu disse Exatamente. não para as coisas que Não. antes faziam Isso é sentido para mim. exatamente. Hoje E é muito não. importante porque nem tudo é pra gente. E quanto mais você tá alinhado com o seu propósito, você começa a identificar que nem todo caminho é pra você, nem todas as facilidades são pra você, Sim. nem todas as amizades, nem todas as oportunidades de negócio são pra você, porque senão muitas coisas te distraem demais. Então, assim, se tiver alinhado com o seu propósito, pra onde você tá indo, se tiver alinhado dentro do que você planeja e programa pra sua empresa, faz sentido. Mas nem tudo vai Nem fazer tudo sentido. vai fazer sentido. Você vai ter que ter a maturidade, às vezes, assim, até a frieza, né? De fechar portas também, porque nem todas as portas são pra gente. A gente, às vezes, quando você começa a galgar certos caminhos, começam a aparecer várias portas se abrindo. E as pessoas te chamando, assim, aí fica Sim. aquela distração. E aí é uma coisa importante, hein? Você falou de distração, que você tem que ter muito cuidado. Ego. Sim, Também. sim. Ego, porque as pessoas começam a te chamar. As pessoas começam. E aí você, por ego, por conta da rede social, Também. eu quero estar, eu quero apresentar ser o que eu não sou. E aí o ego vai. E aí você muitas das vezes se perde. Então, humildade, simplicidade, sempre. E Sempre. inteligência emocional. Porque quando você tem inteligência emocional, você consegue equilibrar. Exatamente. E, gente, isso é treino, tá? Treino. Inteligência emocional é É treino. treino. É muito treino. É muito É treino. muito treino. O corpo fala, né? Então, assim, você precisa o tempo todo estar treinando a sua mente pro corpo não fazer coisas que você não quer fazer, né? E eu Exatamente. digo, o corpo, até de você falar, de você ter essa Suas reações, vaidade, né? as reações. Então, assim, o corpo fala. Então, ego tem que ter Tem que muito controlar, cuidado, muito muito. Concordo. E para fechar, meninas, queria que vocês duas deixassem orientações, conselhos, dicas para quem quer ter um 2026 vencedor. O que vocês falariam para essas pessoas agora? Finge que o mundo inteiro tá assistindo vocês. Não, finge não. Não, aqui a eles gente não estão finge nada. assistindo. Vamos fazer com que o mundo inteiro Receba. esteja assistindo. É isso aí. Marcos aqui, ó, vamos fazer. Tem que ser, ué. Tem que ser. Né? Assim, gente, eu acredito que 2026... Acredito não, porque, assim, tenho certeza que vai ser um ano de muitas oportunidades, vai ser um ano de muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, no nosso país. Então, assim, abracem as oportunidades, se movam, sempre em movimento, sempre busquem estar se movimentando, estarem sendo presentes, se fazendo presente na vida de outras pessoas, sirvam aos que precisam de você de alguma forma, que você possa agregar na vida dessa pessoa, sem pensar muito no que vai ter em troca. Deixa isso de lado um pouco, foca no seu crescimento, em você. Às vezes é muito difícil, a gente fala muito com... Eu converso muito com mães, né? Quando vou contratar alguma coisa do tipo. E elas falam, eu penso muito nos meus filhos. Gente, filho cresce. Assim, não tô falando pra você deixar de criar seu filho, obviamente. Mas assim, priorize isso também, sabe? Porque a gente encontra muitos profissionais que voltam pro mercado de trabalho depois de anos fora. E estão desatualizadas. E tem uma dificuldade muito grande de se colocar de novo no mercado de trabalho. Se colocar de novo frente às oportunidades. Porque se abdicaram de si durante muito tempo em prol de família. Então, assim, a família é tudo pra gente, mas a gente tem que equilibrar esses pratos. Você não pode abrir mão de quem você é, da sua identidade, do seu querer, dos seus sonhos, em prol 100% da família. Porque, gente, as pessoas crescem, cada um vai seguir seu caminho, sua vida. Essa é a lei natural da vida. Então, assim, se coloquem como eterno aprendiz, fique buscando, se associem a pessoas boas, se associem a pessoas que têm visão, que estão no mesmo caminho que vocês, que estão buscando também, que isso faz total diferença. Isso dá um gás. Quando você estiver meio desanimado, você vai olhar pro lado e vai falar, cara, tá todo mundo indo, eu tenho que ir também, não posso parar. E aí você vai e continua tendo essa força de continuar. Então, assim, um 2026 de muitas oportunidades, de muitos sonhos realizados, muitas metas batidas, muitos cheques aí na vida de vocês. Porque, gente, é possível dar, começa do jeito que tem, vai, trabalha, porque o resultado vem. E é isso. Então, eu desejo um 2026 cheio de boas novas. Muita confiança, muita fé, muita certeza de quem nós somos e de onde queremos chegar.
Então, para isso, você precisa planejar, executar, confiar e avançar diariamente. Então, como falamos anteriormente, para aqueles que não fizeram ainda o seu planejamento, comece hoje. Comece da forma que der, da maneira que você tiver, com o recurso que você tiver, mas avance, porque é um ano muito, muito abençoado, de muitas oportunidades e de muitos desafios também. Sem dúvida. Quem disse que seria diferente, né? Então, se nós estamos aqui, nós já somos mais do que vencedores. Se nós somos mais do que vencedores, nós merecemos o melhor desta vida. E o melhor, só quem pode fazer sou eu e é você por você mesmo. Então, olha, valorize a família, valorize as pessoas, valorize, priorize o seu sonho, as suas metas, os seus objetivos e nunca desista de ser quem você é. Se hoje você precisa melhorar um pouquinho para avançar, faça, seja sempre a sua melhor versão. Porque Sem sim, dúvida. é possível. É possível você ser uma empreendedora, assim como eu sou, assim como a Letícia é, sem errar, sendo 1% Sem errar. melhor todos os dias. É isso aí. Sucesso, um ótimo 2026. Tropa, quanto ensinamento você ouviu aqui hoje. Quanto conteúdo, quanta possibilidade, quanto mentalidade aflorada aqui. Então, que o seu 2026 pensa o seguinte, você é um carro que está entrando na pista agora. Quando você entra numa pista, o teu carro vai começar a acelerar. Joga a primeira, segunda, terceira, quarta. Dali em diante é piloto automático, é natural. Então aproveita que o ano começou agora, coloca o teu carro na rua e acelera. E segue porque você tem a certeza que você vai avançar. Obrigado pela sua audiência, pelo seu tempo. Porque o tempo é o maior ativo do ser humano hoje. Que você saia daqui com muitas reflexões. 1% melhor todos os dias. Sem errar, tropa! Sempre. errar.